Queridos, eu quero meditar nesta noite sobre um tema muito importante, sobre algo muito interessante, e eu fui assim chamado a atenção pelo Espírito Santo para algo que eu ainda não tinha parado para pensar. E eu fiz uma pergunta para a Neide, ela ficou assim meio pensativa, e eu disse para ela, eu vou trazer a resposta só hoje, na hora do culto. Irmãos, nós estamos, sem sombra de dúvidas, vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos dias nesse mundo. Eu digo dias porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu quero falar hoje à noite sobre algo, uma pandemia que está por vir, que é mais terrível do que essa que nós estamos enfrentando. Irmãos, isso está na Bíblia, e eu quero falar sobre isso hoje à noite, para que nós, como cristãos, como servos do Senhor, possamos nos preparar. Se nós estivermos aqui nessa época, nós estamos preparados, porque o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, e eu posso provar isso dentro da Bíblia, que se a igreja ainda estiver aqui, e eu acredito que nós vamos ainda estar aqui, nós seremos guardados pelo Espírito Santo. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Amém? Eu queria pedir para o irmão Anderson, por gentileza, me auxiliar aqui na leitura, porque eu não tenho este livro. Eu não tenho o livro de Apocalipse em braille, ainda não tenho. Eu recebi uma notícia muito boa agora, sexta-feira, que eu vou estar recebendo da Sociedade Bíblica toda a Bíblia, a Bíblia inteira, né, eu vou estar começando a receber a partir de fevereiro. Então eu ainda não tenho o livro de Apocalipse em braille. Então eu quero pedir para o irmão Anderson me auxiliar aqui na leitura. Apocalipse capítulo de número 9. Apocalipse capítulo de número 9. Amém? Eu quero pedir para ele estar lendo para mim alguns versículos. E eu vou estar então falando nessa noite sobre esta pandemia terrível que virá sobre o mundo, pior do que essa que nós estamos enfrentando, irmãos. Muito pior. Muito mais 100, eu posso dizer até que 1000 vezes pior do que essa que nós estamos enfrentando. Porém, eu tenho garantido dentro da palavra de Deus que o Senhor guardará os seus servos. Amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, irmão Anderson. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aí, tá bom. Amém? Vocês compreenderam isso? Queridos, a Bíblia diz, até onde o irmão Anderson leu, a Bíblia diz que uma estrela, e eu entendo que essa estrela que havia caído do céu, eu entendo que essa estrela é Satanás. E ele então recebeu a chave do poço do abismo, e quando ele abriu o poço do abismo, a Bíblia diz que subiu uma fumaça. E essa fumaça escureceu o sol e o ar. E desta fumaça saíram gafanhotos. Irmãos, eu estava pesquisando sobre gafanhotos. Você sabe, o coletivo de gafanhoto é nuvem. Você sabe quantos gafanhotos tem em média uma nuvem de gafanhotos? 40 milhões. Em média 40 milhões de gafanhotos em uma nuvem. Então, queridos, a Bíblia diz que nesse momento vai dar-se início a uma pandemia. Vai dar-se início a algo terrível que vai acontecer neste mundo. Irmãos, e é em todo o planeta Terra. Não é apenas em um país, não é apenas em um estado, não é apenas em uma nação, mas é no planeta inteiro. Imagine aí, no planeta inteiro,
uma calamidade como esta. Não haverá inseticida, não haverá, irmãos, os governos não terão condições de combater esses gafanhotos, porque esses gafanhotos não serão gafanhotos normais, eles serão demônios. E a Bíblia diz que eles serão terríveis, irmãos. Irmãos, e sabe quanto tempo vai durar isso? 5 meses. Quantos lembram quando começou a pandemia deste problema que está aí, que eu não vou dizer o nome, porque o vídeo vai para o YouTube e vocês sabem que já tem restrições. Então, a pandemia com esta praga que está no mundo iniciou o ano passado. Se não me engano, agora em março é fevereiro, já vai fazer um ano, não é isso? Fevereiro vai fazer um ano. Irmãos, mas nada comparado ao sofrimento que esta pandemia que a Bíblia fala vai acontecer. Nada do que está acontecendo, nada do que já aconteceu será tão terrível como esta que virá. Nada será tão terrível como esta pandemia escrita na Bíblia. E os homens, irmãos, não terão condições de combater. Ainda que os cientistas tentem procurar o antídoto, eles não vão conseguir. Ainda que eles tentem procurar algo para combater a praga, eles não vão conseguir. Por mais que eles invistam em pesquisas, eles não vão conseguir. Nós temos notícias de que parece-me que foram desenvolvidas 8 ou 9 vacinas contra a pandemia, contra o problema que está aí no mundo. Queridos, especialmente aqui no Brasil, nós temos um estado que eu até peço aos irmãos que orem muito, intensifiquem a oração de vocês pelo estado do Amazonas. Eu conheço uma família que teve que fretar 2 jatos particulares para levar um parente para São Paulo e um outro para Brasília, passando muito mal. Só, irmãos, que durante esta pandemia que está anunciada aqui em Apocalipse capítulo 9, o que está acontecendo não é nem sombra do que vai acontecer nesta pandemia que virá. Irmãos, o sofrimento que está tendo agora é fichinha diante do sofrimento que virá. Irmãos, eu fico prestando atenção no YouTube e eu vejo pessoas que estão gastando o tempo, ao invés de usar os canais que eles têm para, de fato, pregar o Evangelho, estão postando mentiras, estão inventando profecias, estão dizendo aquilo que Deus não falou. E se eles pegassem a Bíblia e pregassem o que está escrito na Bíblia, certamente eles alcançariam muitas pessoas. E o que eu vejo é que muitos estão preocupados em ter inscritos no canal. Muitos estão preocupados, irmãos, em chamar a atenção para que as pessoas dêem likes, para que as pessoas visualizem, mas elas esquecem de pregar o que de fato está na Bíblia. E eu quero, nessa noite, junto com vocês, refletir sobre esta terrível pandemia que virá no mundo. Está na Bíblia, irmãos. Isso aqui não é uma profecia dita por um ser humano comum. E esta profecia, ela não é profecia que não vai se cumprir. Ela não é uma palavra lançada pela boca de alguém qualquer, não. Isso aqui, irmãos, foi revelado a João, lá na ilha de Patmos. Isto aqui faz parte do Apocalipse. Isso aqui faz parte do fim da humanidade. Mas, queridos, dentro deste texto, nós vamos perceber que o Senhor guardará o seu povo. Queridos, a Bíblia diz, e aqui nós podemos ver que o início desta pandemia, o primeiro problema que a humanidade vai enfrentar vai ser a escuridão. Porque a fumaça que vai sair do abismo
vai escurecer o sol e vai escurecer o ar. Irmãos, eu não enxergo. Eu fico tentando imaginar uma cena como esta. Eu fico tentando imaginar o mundo inteiro escurecendo por conta desta fumaça. Eu fico imaginando os aeroportos do mundo inteiro tendo que cancelar os voos. Eu fico imaginando, irmãos, os aeroportos fechados, o caos sendo instalado, pessoas querendo viajar e não podendo, porque tudo vai se fechar. Eu não posso precisar, eu não posso dizer aqui quanto tempo essa escuridão vai durar. Eu não posso afirmar que a escuridão vai durar os 5 meses, que vão ser os 5 meses que esta pandemia vai durar. Eu não sei quanto tempo. Irmão, eu vejo pessoas colocando no YouTube, dizendo que Deus falou, que a terra vai ter 3 dias e 3 noites de escuridão, que é para as pessoas comprarem vela. Eu ouvi, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Por favor, evitem conversas paralelas, a não ser que seja algo realmente extremamente necessário. Eu ouvi uma pessoa, irmão, dizendo que Deus tinha mandado a ela dizer que era para as pessoas ungir as portas, as janelas com óleo, e esse óleo tinha que ser embebido numa fralda de bebê. Tinham que pegar uma fralda de bebê para molhar no óleo, para poder ungir as janelas, os portais. Irmão, é o sangue de Jesus que nos protege. As pessoas estão colocando crendices, as pessoas estão trazendo sincretismos para dentro da igreja. Irmãos, quando a Bíblia diz que lá no Egito, o Senhor mandou Moisés, ele colocar nas portas, nos umbrais e nas janelas dos israelitas, a Bíblia não diz que Deus mandou Moisés colocar óleo, não. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés dizer para o povo que cada família matasse um cordeiro e colocasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, sobre as janelas, e esse sangue simboliza o sangue de Jesus. Significa dizer, irmãos, que nós temos que ter a proteção do Espírito Santo. Nós temos que ter a proteção de Deus. E para nós termos a proteção do Senhor, nós precisamos estar, de fato e de verdade, servindo o Senhor. Queridos, não dê atenção a essas baboseiras que falam no YouTube. Nem perca o seu tempo. Se você estiver, por acaso, assistindo um vídeo, uma pregação, eu não sou contra alguém assistir uma pregação, assistir um estudo. Tem canais maravilhosos, irmãos, no YouTube, que trazem, que falam sobre a palavra. Tem o pastor Antônio Júnior, que eu gosto muito. Tem outros pastores, tem alguns canais que falam, inclusive, sobre a ciência e a Bíblia. Então, não é errado você assistir, mas quando você ouvir algo desse tipo que eu comentei agora, não perca tempo vendo isso. Não perca tempo vendo isso. Pessoas que dizem que foram no inferno e que lá viram fábrica de jeans e que lá viram isso, viram aquilo. Irmão, não perca seu tempo com isso. Não perca seu tempo com isso. É tempo de nós utilizarmos o nosso tempo para ouvir e para ouvir a palavra e nos encher do Espírito Santo. Às vezes eu procuro assistir algumas coisas desse tipo, não é para eu, digamos assim, estar ali me contaminando, não é para eu saber o que está acontecendo. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes ouvindo uma coisa dessa, vai até se confundir, e vai achar que o que a pessoa está falando em nome de Deus é verdade. Então, eu gostaria de dar um conselho para esta congregação: não perca o seu tempo ouvindo. Se você vê um vídeo lá, né, sobre o Senhor mandou dizer que é para você pegar a fralda de bebê e ensopar no óleo para poder colocar nas portas, para Deus te proteger. Irmão, isso é baboseira, isso não é de Deus, não. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que durante esta pandemia que eu estou falando, que ela vai durar durante 5 meses. E o primeiro problema que a humanidade vai ter é exatamente a escuridão. Eu não sei quanto tempo.
Eu não posso aqui dizer o que Deus não disse. Eu não posso aqui afirmar o que Deus não afirmou. Então eu não posso dizer que essa escuridão vai durar uns 5 meses. Mas eu sei de uma coisa, que quando acontecer, vai ter um caos terrível. Alguém que já viu um vulcão entrando em erupção? Alguém já viu alguma reportagem mostrando um vulcão entrando em erupção? Eu já ouvi dizer, irmãos, que quando um vulcão entra em erupção, ele joga cinzas. E essas cinzas, elas até impedem os aeroportos a operarem normalmente. Agora imagine, irmão, imagine uma fumaça que vai contaminar o mundo inteiro, ao ponto de escurecer o sol, ao ponto de impedir o sol brilhar. Eu tenho certeza absoluta que quando isso acontecer, vai haver um caos total nos aeroportos, aviões vão ser impedidos de voar, e eu sei, irmãos, que isso vai acontecer. Não adianta alguém dizer que isso é uma falsa profecia, não adianta alguém dizer que eu estou falando isso para alarmar as pessoas, não. O que eu estou falando está escrito em Apocalipse, e o que eu estou trazendo é uma reflexão para que, se nós estivermos nessa época aqui na terra, que nós possamos estar preparados para estarmos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz, irmãos, que vai sair junto com esta fumaça gafanhotos, demônios em forma de gafanhoto. Eu estava pesquisando algo sobre gafanhotos normais. Irmãos, vocês sabiam que o Brasil perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com prejuízo com gafanhotos na agricultura? Imagine aí, irmãos, se uma nuvem normal de gafanhoto tem 40 milhões, eu não posso dizer para os irmãos quantos demônios sairão do poço do abismo. Eu não posso afirmar quantos serão, mas eu posso dizer que serão milhões. Milhões, irmãos. E todos aqui sabem que os gafanhotos, eles se alimentam de ervas, de plantas, se alimentam até de tecidos, se alimentam de madeira, de árvores. E o que tem a ver um gafanhoto com um escorpião? Nada a ver, não é? Nada a ver tem um gafanhoto com um escorpião. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esses gafanhotos, eles vão receber o poder que os escorpiões têm. Quantos aqui já foram ferrados por escorpiões? Eu, quando criança, eu fui ferrado por um escorpião. Vou falar para você, dói, irmão, dói. É dolorido, dói demais. E tem gente que morre, irmãos. Vocês sabem que aqui em Brasília tem um grande problema. Eu ouvi uma reportagem há uns meses atrás, que lá em Taguatinga, uma criança de 5 anos foi ferrada por um escorpião e morreu. Tem gente, irmãos, que não consegue sobreviver a uma ferrada de um escorpião. Então você imagina aí, quem já foi ferrado por um escorpião sabe o quanto dói, o quanto é dolorido. Agora imagine uma coisa. A Bíblia diz que foi dito a esses gafanhotos que eles não causassem estragos nas ervas, nas árvores e em nenhuma outra planta. Eles não vão poder causar estragos. Então eu posso deduzir que eles não vão se alimentar, eles não vão comer, eles não vão danificar a natureza, eles não vão danificar as plantações. Sabe qual a ordem que foi dada, ou que vai ser dada a eles, irmãos? Para torturar os seres humanos que não têm a marca de Deus durante 5 meses. 5 meses. Imagine aí, irmãos, 5 meses a pessoa sendo ferrada. Imagine 5 meses a pessoa sendo torturada.
Imagine todos os dias, 24 horas. Eu fico imaginando 24 horas as pessoas sendo ferradas, porque a Bíblia diz que no rabo desses gafanhotos, eles terão um ferrão como que de escorpião. E a aparência deles, você pode meditar e depois você vai ver a aparência desses gafanhotos. São horríveis. Aparência horrível. Sabe o que me chama a atenção, irmão Anderson? É que a Bíblia diz que vão ser soltos anjos, 2 anjos, que estão embaixo do rio Eufrates. E o nome desses anjos quer dizer destruidor. Quem é que lembra de um desenho que chama-se Tartaruga Ninja? Tartaruga Ninja tem um desenho, eu acho que é japonês, se não me engano. E o vilão do desenho chama-se Destruidor. E eu fico pensando, irmãos, que aquele destruidor que aquele desenho mostra não é nem sombra do verdadeiro destruidor, dos verdadeiros destruidores que comandarão esses demônios durante esta pandemia, que durará 5 meses. E essa pandemia não vai ser só emanação não, irmão. Não adianta o homem procurar vacina, não adianta o homem procurar antídoto, não adianta procurar inseticida, não adianta, irmão, não adianta usar as maiores tecnologias para destruir esses demônios durante esta pandemia, porque os homens não vão conseguir. Irmãos, vai ser terrível. Vai ser terrível, um momento terrível. Um momento de muita dor, um momento de muito desespero, um momento de muita aflição. Eu não sei quando isto vai acontecer. Eu sei que vai ser na 5ª trombeta. Quando o 5º anjo tocar a sua trombeta, essas coisas vão acontecer. E eu não sei, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, se isso fosse agora. Se acontecesse agora, será que nós estaríamos de fato e de verdade protegidos? Será que nós estaríamos de fato e de verdade guardados pelo Espírito Santo? Irmãos, eu quero nos levar nesta noite a refletir acerca de que de fato nós precisamos servir a Deus de verdade. Nós precisamos, irmãos, estar bem com Cristo de verdade. Queridos, quem não tiver a marca de Deus, não será protegido pelos anjos do Senhor. Queridos, sabe o que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa tarde? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. É possível alguém ser cristão e não ter o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ouvir a igreja. É possível alguém ser cristão, ser seguidor de Jesus e não ter o Espírito Santo? Sim ou não? Vocês acham que não? Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Bom, Anderson, vem aqui, por favor. Bom, Anderson vai me auxiliar nos textos que eu vou pedir para ele ler. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentemente ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes,
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Amém? O que Jesus disse aqui para os apóstolos? Que eles iam receber o que, irmãos? Então eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Olha, irmão, que coisa interessante. E eu quero desafiar esta congregação. Durante todo o ano de 2021, eu quero desafiar os irmãos, nós estarmos buscando o Espírito Santo. E se houver alguém aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que nós seja o nosso alvo. O alvo desta congregação esse ano é ser cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém. Amém? Então esse é o nosso alvo principal, irmão. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que alguém que usa uma plataforma como o YouTube para dizer que Deus mandou as pessoas se inscrever no seu canal, irmão, você acha que Deus, irmãos, está preocupado em pessoas se inscrever no meu canal? Sim ou não? Sim ou não? Não. Claro que não, irmão. Tem coisa muito mais importante para Deus do que falar para mim: olha, Reginaldo, vai para o YouTube e diz para as pessoas se inscrever no seu canal, porque eu estou mandando. Irmão, vocês acham que alguém que fala o que Deus não falou, alguém que diz o que Deus não diz, sinceramente, tem o Espírito Santo? Tem o temor do Espírito Santo? Sinceramente, tem o temor do Espírito Santo? É difícil, né? É muito difícil. Queridos, você quer ver um outro texto? Eu fico pensando, irmãos, talvez, por eles ainda não terem recebido o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, vocês lembram que a Bíblia diz que todos os apóstolos abandonaram Jesus? Sim ou não? Todos abandonaram Jesus. Pedro negou Jesus. E talvez Pedro tenha negado Jesus exatamente porque ele ainda não havia recebido o Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo? Quem é que fala com você quando você vai vestir uma roupa e que aquela roupa não está bem contigo? Quem é que fala com você? Não é o Espírito Santo? Sim ou não? Então, queridos, é um caso a se pensar, não é? Então, eu digo sempre o seguinte: se você sente que você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você sente que você ainda não recebeu a virtude do Espírito Santo, então eu te desafio, durante todo esse tempo, esse ano de 2021, que você coloque como uma meta principal, um alvo principal, ser cheio ou ser cheia do Espírito Santo. Amém? Irmão, alguém já tinha parado para pensar sobre isso? Você já pensou, irmão? Irmão, quem não tiver o Espírito Santo durante essa pandemia, primeiro, não vai ser protegido pelo Senhor. E se não tem o Espírito Santo, certamente não vai suportar, vai sofrer muito. Então, o meu conselho a toda a congregação e a todos que estiverem vendo esta mensagem, que trace como alvo principal na sua vida, ser cheio ou ser cheio do Espírito Santo. Amém? Agora eu vou pedir para o irmão Anderson ler Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo de número 17. Atos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo de número 17. Nós vamos ver pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que estavam seguindo os ensinamentos de Filipe, pessoas que estavam vendo os milagres, pessoas que estavam até mesmo recebendo milagres, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Olha que coisa interessante, irmãos. Mas olha que coisa interessante. Eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, o que eu prego amanhã para a congregação? Ontem à noite, acho que a irmã Alice viu. Irmãos, eu fui dormir ontem acho que mais de 4 horas da manhã, para ser sincero. Um barulho, teve uma festa aqui nessa rua, mas um barulho terrível, irmãos.
Um barulho horrível, que eu não conseguia dormir. E eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, o que eu prego amanhã? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração o que eu deveria pregar hoje. E o Espírito Santo chamou minha atenção quando eu li essas duas passagens, que o Senhor Jesus disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Na minha linguagem diz, Jesus disse que João batizou com água, mas que eles, os apóstolos, eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Irmãos, há tempos atrás, quando uma igreja fazia um congresso, uma cruzada evangelística, você sabe quais eram os alvos principais? Ganhar almas e batismo com o Espírito Santo. No final dos congressos, o prazer dos pastores era divulgar quantas almas haviam se convertido e quantos haviam sido batizados com o Espírito Santo. Diferente dos dias de hoje, que a preocupação é arrecadar dinheiro, a preocupação é saber quantas pessoas participaram do evento. A preocupação não é mais ganhar almas, a preocupação não é mais ter batismo com o Espírito Santo. Que esta congregação, muito embora seja muito pequena, irmãos, nós nem somos reconhecidos diante de muitas pessoas como igreja, vocês sabem disso, porque aqui não temos um templo, aqui não temos músicos, aqui nós não temos uma estrutura de um templo, de um ministério grande, mas uma coisa eu me alegro, aqui existem pessoas que de fato querem ir para o céu, pessoas que de fato querem buscar o Espírito Santo. Todas as vezes que a irmã Rosana fala comigo, todas as vezes que a irmã Rosana ela fala comigo, eu sinto nela a preocupação de saber se de fato ela está servindo o Senhor de verdade, se de fato ela está aprendendo a palavra, se de fato ela está sendo uma serva do Senhor. Eu acho isso tão lindo, irmãos. Eu estou muito feliz, porque os irmãos se esforçam. As pessoas que estão vendo esse vídeo, que vão ver, só para vocês terem ideia, os irmãos que congregam aqui conosco, eles vêm de lugares longes. A única pessoa que mora perto da congregação é a irmã Alice, que mora no mesmo prédio que eu moro. O restante dos irmãos, todos vêm de lugares distantes aqui em Brasília. Isso prova que esses irmãos, eles querem de fato servir a Deus de verdade, querem ser cristãos de verdade, querem realmente conhecer e ter experiências com o Espírito Santo. Irmãos, e algo me chamou a atenção quando eu estava lendo essas passagens, e eu quero colocar como meta principal para esta congregação, o ano de 2021, que esta congregação busque ser cheia do Espírito Santo. Amém? Amém? Atos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Preste atenção o que o irmão Anderson vai ler. Amém? Amém. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Quem já tinha parado para refletir sobre isso? Queridos, qual é a nossa meta principal em 2021? Qual é, irmãos? Batismo com o Espírito Santo. Quero que a congregação inteira repita. Qual é o nosso alvo para 2021, irmãos? Batismo com o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos, irmãos, lutar em oração, em jejum. Eu quero desafiar esta congregação a buscar o Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados por Ele, somos dirigidos por Ele, e nós não erraremos. Amém, queridos? Amém? Amém?
Porque o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos ajudar. Irmãos, eu fico pensando, irmãos. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 8, que todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento que sopra. É o Espírito Santo quem tem que nos conduzir. É o Espírito Santo quem tem que nos guiar. É o Espírito Santo quem tem que nos orientar. E se nós estivermos, irmãos, atentos para a voz do Espírito Santo, se nós estivermos atentos para as orientações que Ele nos dá, irmãos, eu posso dizer, sem medo de errar, que nós seremos pessoas mais firmes, pessoas que não teremos dúvidas. Irmãos, é um perigo a gente pensar que só a nossa congregação é de Deus. É um perigo a gente achar que só nós somos servos do Senhor, que só nós buscamos o Senhor. Quando não se tem o Espírito Santo, se pensa assim. Então, queridos, que nós possamos colocar como meta principal esse objetivo em nossas vidas. Sermos cheios do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e durante esta pandemia que vai vir, dos 5 meses, a Bíblia diz que foi permitido, ou será permitido, a esses gafanhotos em forma de demônios, atormentar os homens que não receberam a marca de Deus. Qual é a marca, irmãos? Qual é a marca que nós, como servos do Senhor, devemos ter? E que esta marca, então, vai provar que nós somos servos do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. A Bíblia diz, Paulo vai dizer para nós o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vós fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, eu entendo aqui nesse texto, eu estou aberto à correção, eu estou aberto à orientação, mas eu compreendo que durante esta pandemia vão existir servos do Senhor aqui no mundo. Eu estou errado? Sim ou não? Sim, porque a Bíblia diz que será permitido a esses demônios, em forma de gafanhoto, atormentar por 5 meses os homens que não têm a marca de Deus, do sinete de Deus, nas suas testas. Então eu compreendo que o Senhor vai ter um povo aqui. O povo do Senhor vai estar aqui, mas vai estar guardado, vai estar protegido. E eu não posso afirmar que eu e você estaremos. Mas e se tivermos, irmãos? Precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos. Não haverá laboratório. Não haverá cientista. Não haverá, irmão, homem algum que seja capaz de inventar algo para combater esta pandemia que virá. E o pior, irmãos, não haverá lockdown que será seguro para as pessoas. Não adianta se trancar dentro de casa, porque vão ser demônios. E os demônios não têm corpos físicos. Eles atravessarão paredes, entrarão nas casas. Irmão, a única proteção será o Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos já tinham meditado sobre isso? Quantos já tinham parado para pensar sobre isso? Eu já vi. E é tempo. É tempo, irmãos. É tempo de nós nos enchermos com o Espírito Santo. É tempo de nós estarmos cheios do Espírito Santo. E como é que nós vamos nos encher com o Espírito Santo, irmãos? Oração, jejum, santidade, obediência a Deus. Irmãos,
Hoje eu disse uma coisa para a Neide, eu falei assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem falado comigo. Mas, queridos, se nós não tivermos, irmãos, bem com Deus, nós podemos ser confundidos. Nós podemos ser confundidos. Se nós não tivermos em sintonia com o Espírito Santo, nós podemos ser confundidos. É por isso que nós precisamos, irmãos, ter uma vida de oração. É por isso que nós precisamos, irmãos, estar sempre atento à palavra de Deus. Irmãos, eu tenho acompanhado, eu nem queria comentar sobre isso, mas o Espírito Santo me incomodou para falar. Eu espero que, eu não vou citar nome, mas eu espero que esta pessoa ouça esta mensagem, que essa mensagem chegue até esta pessoa. Tem alguém, irmãos, que está sendo um motivo de muita polêmica no YouTube. E essa pessoa tem sido chamada de tantos nomes horrorosos. E essa pessoa tem dito que ela não teme a homem. E essa pessoa tem dito que tudo que ela fala é Deus quem manda ela falar. E essa pessoa diz que Deus mandou ela dizer para o povo, para preparar fraldas de bebê, molhar essas fraldas em óleo, para poder colocar nas portas, nas janelas. Irmão, isso não é Deus, isso não é de Deus não. Isso não foi Deus quem falou com essa pessoa não. Porque o que protege a gente não é o óleo ungido. O que nos protege é de fato o Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus é que nos guarda, nos protege, nos livra. Foi o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário que pagou o preço por mim e por você. Não foi óleo que foi derramado lá na cruz, não. Eu vejo pessoas endeusando óleos. Eu vejo pessoas endeusando óleo ungido. Irmão, não foi óleo que foi derramado na cruz. Foi o sangue. E o sangue do Senhor Jesus. Sabe, as pessoas estão mistificando o óleo. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, você acha que quem tem o Espírito Santo vai ficar vendendo tijolo ungido, vai ficar vendendo feijão ungido, vai ficar enganando o povo, extorquindo a fé do povo? Não vai. Quem tem o Espírito Santo jamais fará isso. Mas as pessoas, por não conhecerem a palavra, por não conhecerem a Bíblia, elas são enganadas por esses joios que existem. E nós, como igreja, infelizmente nós não temos, irmãos, nós não temos autorização de Deus para nós expurgarmos o joio do nosso meio. Então, o que nós temos que fazer? É orar e pedir a proteção do Espírito Santo. E pedir a graça e a misericórdia do Espírito Santo, para que nós não venhamos nos tornar joios, para que nós sejamos trigo. Porque o que vai para o celeiro do Senhor não é o joio, mas é o trigo. Amém, queridos? Amém. Então, irmãos, dias difíceis virão sobre a humanidade. Eu fico pensando, irmãos, pessoas pregam que depois que Jesus subir, vai ter oportunidade para quem ficar vai morrer para poder se salvar. Irmãos, eu não vejo base bíblica para sustentar isso. Eu não vejo base bíblica para sustentar isso. Irmãos, o que a gente vai perder se a gente se preparar para participar do arrebatamento ou da primeira ressurreição? Eu acredito, irmão, que quem ficou, ficou, e quem subiu, subiu. Eu acredito sinceramente nisso. Eu já vi pastores dizendo: se eu não for no arrebatamento, eu vou depois. Igrejas que possuem canal de televisão no país, canal de televisão que não é apenas no Brasil, mas a nível mundial, fazendo novela. Eu assisti um capítulo de uma novela
Aí você fala, irmão, você está criticando o que você assiste? Calma, eu vou explicar. Eu estava na casa de um irmão, na cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. E esse irmão, ele costumava com a família assistir uma novela chamada A Terra Prometida. E a Terra Prometida contava a história de Josué. Contava a história do povo de Israel após a morte de Moisés, sob o comando de Josué. Ela vem da igreja universal. E olhe só, irmãos, e olhe só o que a novela dizia. Tia, não fala o nome de igreja não, por favor. Mas olha só o que a novela dizia. Olha o que a novela dizia. Que Josué tinha uma noiva. Escute, Josué tinha uma noiva. Essa noiva tinha uma prima, acho que era uma prima parente dela. Que essa prima, essa parente da noiva de Josué, tentou matar a noiva de Josué para ela poder casar com Josué. Irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ou seja, as pessoas inventaram a ficção, misturaram a ficção junto com a Bíblia. Para quê? Para confundir a cabeça das pessoas. Eu já ouvi gente dizer assim, eu não leio o Apocalipse, mas eu já assisti a novela Apocalipse. Eu não li Apocalipse, mas eu já vi a novela Apocalipse. Irmãos, nós não temos que nos basear em novela. Nós temos que nos basear na Bíblia. E eu estava hospedado na casa desse irmão, e eles estavam assistindo, e eles me chamaram para assistir. E eu falei assim, eu vou ver o que acontece nessa novela. O que eles realmente falam. E eu vi que tem muita mentira, mas muitas mentiras. Muitas mentiras. Então nós devemos fazer da Bíblia o nosso manual de vida. O nosso manual de fé é a Bíblia. Amém? Amém. Eu digo sempre para os irmãos, se eu pregar alguma heresia, você pode me repreender. Você tem toda a liberdade de chegar comigo e dizer, irmão, você pregou algo que não está na Bíblia. Você pregou algo que não está na palavra de Deus. Faça como os crentes de Bereia. Eu tenho ensinado isso para esta congregação, para vocês, irmãos. Quando eu estiver pregando, peguem as suas Bíblias e examinem. E vejam se o que eu estou falando está de acordo com a Bíblia. Se está de acordo com a palavra de Deus. Eu falava uma palavra aqui, que eu fui chamado a atenção por causa dela. Vocês sabem, irmãos, que eu tenho orado para Deus, para que o Senhor não deixe que eu me perca, no sentido de me tornar um mercenário, no sentido de me tornar um enganador, um explorador da fé dos outros. E eu dizia o seguinte, Senhor, se for para isso acontecer, mata-me antes que isso aconteça. Aí a pessoa falou assim, mas vem cá, mas quem mata não é assassino? Eu falei, é. Então por que você pede para Deus te matar? Então eu digo assim, Senhor, me salva. Não deixa, Senhor. E eu continuo, e eu peço para todos vocês, orem e peçam a Deus, Senhor, se for para o irmão Reginaldo se perder, se tornar um mercenário, um enganador, um explorador da fé dos outros, Senhor, não permita. Leva ele antes que isso aconteça. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu sempre tenho dito, o que adianta, irmãos, a gente juntar riqueza, juntar tesouro nesse mundo, se quando a gente morrer a gente não vai levar nada? Imagine os ricos durante essa pandemia, hein? Imagine os ricos durante a pandemia, 5 meses, sendo atormentados, sendo picados, sofrendo dores. Será que o dinheiro deles vai resolver o problema? Será que eles vão conseguir contratar alguém para alguém encontrar um antídoto ou quem sabe fazer uma proteção para que os demônios não entrem na casa deles? Será que eles vão conseguir contratar um engenheiro? Será que eles vão conseguir, o dinheiro deles vai comprar a maior tecnologia que vai protegê-los disso? Será? Claro que não. É claro que não. Imagine, irmãos, os poderosos. Eu estava ouvindo uma reportagem, onde essa reportagem dizia que tem um prefeito de uma capital brasileira, que aumentou o salário dele, parece-me que 47,
em 47%. O salário dele passou de 30 mil, se não me engano, para 35 mil. E essa pessoa enfrentou um câncer. E nem mesmo enfrentando um câncer, essa pessoa se humanizou. Nem mesmo enfrentando um problema como um câncer, essa pessoa teve dó das pessoas as quais ele governa. Para você ver o nível de maldade do ser humano, para você ver o nível de crueldade do ser humano. Tem gente usando, irmão, essa pandemia que está no mundo para ganhar dinheiro, usando a desgraça dos outros para enriquecer. Mas durante a pandemia que eu estou anunciando que vai vir, que a Bíblia diz que vai vir, os corruptos não tirarão proveito dela. Eles não tirarão proveito dela. Eles não conseguirão tirar proveito. Irmãos, pense sobre isso. Se nós estivermos aqui, nós precisamos ter, de fato e de verdade, o Espírito Santo em nossas vidas. Amém, queridos? Amém, queridos? Quantos creem nisso? Amém. Quantos querem o Espírito Santo? Amém. Então busque o Espírito Santo, irmãos. Não desista, irmão, de orar. Não desista de buscar. Não desista de lutar por isso, irmão. Nós precisamos do Espírito Santo. Vou pedir para o irmão Anderson ler agora para mim Lucas, capítulo 11, para a gente encerrar a mensagem. Lucas, capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 13. Lucas, capítulo 11, do versículo 10 ao versículo de número 13. Acompanhe esta leitura e peça a Deus que dê a você a cada dia o Espírito Santo. 11, do 10 ao 13. Capítulo 11, Lucas, capítulo 11, do 10 ao 13. Amém? Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se-ã. E qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, recebeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. Amém? Amém, queridos? Olha que promessa maravilhosa, né? Olha que palavra linda. O Senhor, Ele está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem, àqueles que clamarem, àqueles que de fato quiserem o Espírito Santo. Amém, queridos? Então eu quero incentivar a todos nós a buscarmos mais e mais o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo ele não está dentro de um templo. O Espírito Santo não está em um ministério. O Espírito Santo não está em uma placa denominacional. O Espírito Santo tem que estar aqui dentro. O Espírito Santo ele tem que estar dentro de nós. O irmão me contou que ele chegou atrasado no culto. E aí alguém disse assim para ele: irmão, você está atrasado, Jesus está te esperando aí dentro. Ele falou: como assim Jesus me esperando aí dentro? Jesus esperando o irmão lá dentro do templo? Não, Jesus tem que estar dentro de nós, representado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Não é um templo, não é, irmãos, um templo enorme, com muitas pessoas, que significa dizer que lá está o Espírito Santo. O Espírito Santo deve estar dentro de cada um de nós. O Espírito Santo deve estar dentro de cada servo do Senhor. Amém, queridos? Amém. Que nós possamos meditar sobre o que nós lemos aqui, sobre o que nós ouvimos aqui. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, eu vou comentar algo aqui que eu achei interessante. A entrevista do presidente da República em um programa
chamado Pingo nos Is. Perguntaram a ele: presidente, o senhor vai tomar a vacina Coronavac? O presidente falou que não vai. E ele usou o argumento de que ele já foi infectado e ele já tem os anticorpos e ele não vai tomar. Mas eu fico pensando, e se ele não tivesse os anticorpos, será que ele tomaria? Irmãos, você sabe quem é que vai nos orientar nisso? É o Espírito Santo. Eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Eu não vou dizer para você tomar ou para você não tomar. Sabe quem é que vai orientar você? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que nos orientar. Eu poderia, irmãos, dizer para você: olha, irmão, faça isso, faça assim, assim. Irmão, não toma. Ou irmão, então toma. Não, eu não vou dizer, sabe por quê? Porque nós, como servos do Senhor, nós temos que ter o Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar, para nos conduzir e para nos mostrar o que nós podemos, que nós precisamos fazer. Amém? Eu não quero ser, irmãos, eu não estou aqui dando uma de Pilatos. Porque Pilatos, vocês lembram quando ele, para se livrar da culpa, a Bíblia diz que ele pediu água, lavou as mãos e lavou as mãos num ato de dizer que estava livre do sangue do Senhor Jesus. Não, eu não estou fazendo como Pilatos, não é isso. Eu só estou incentivando os irmãos a buscarem mais e mais o Espírito Santo. A não terem dúvida, porque às vezes eu posso falar algo e você pode ficar com dúvida, mas se o Espírito Santo falar de verdade contigo, eu duvido que você vai ter dúvida. Amém? Amém. Então, irmãos, busque a orientação do Espírito Santo. Eu estava meditando ontem à noite sobre isso. Falei: Senhor, nessa pandemia, os corruptos, os maus políticos, os governantes, os maus governantes, tem se dado bem, né? Tem feito propaganda política. Tem muitos aí querendo se preparar para ser candidato a presidente em 2022. Estão usando o quê? Estão usando o problema que está aí. Só que na pandemia que vai vir, meu irmão, ninguém vai tirar proveito. Ninguém vai tirar proveito. Porque a Bíblia diz, irmãos, olha o que é mais interessante para encerrar. A Bíblia diz que durante os 5 meses, os homens vão querer morrer, mas não vão poder. A morte vai fugir deles. Você já imaginou? A pessoa tão desesperada ao ponto de desejar a morte, ao ponto de pular de um prédio de 10 andares, 20 andares, ao ponto de, quem sabe, pegar um avião e pular lá de cima, e mesmo assim não vai morrer. Tomar veneno, mas não vai morrer. Já pararam para pensar sobre isso? Eu fico pensando, eu quero ver os maus governantes, os maus governadores. Eu quero ver os deputados, senadores. Eu quero ver os revertidos de poder. A força que eles terão diante desta pandemia que a Bíblia diz que vai vir. E que vai durar 5 meses. 5 meses será o suficiente para superar esta pandemia que nós estamos vivendo. Irmãos, se não for o Espírito Santo para nos guardar, irmãos, se não for o Espírito Santo para nos guardar, nada vai nos guardar, nada vai nos proteger. Eu conheço pessoas que se isolaram em casa, que não saíram para lugar nenhum, que não receberam ninguém em casa, que foram infectadas. Eu conheço muitas. Nós não estamos imunes a isso não, irmãos. Mas de uma coisa eu sei: se nós tivermos o Espírito Santo, ainda que nós venhamos pegar, ainda que nós venhamos ser infectados, e ainda que nós venhamos a morrer, nós seremos salvos. Ainda que nós venhamos a morrer, irmãos, nós iremos para Jesus. Não podemos ter medo da morte. Não podemos deixar de viver. Não podemos parar de viver. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu glorifico ao Senhor, que nós nunca paramos de reunir. Nunca deixamos de congregar. Nunca. Para a glória de Deus. O Senhor nos protegeu, nos guardou.
Eu lembro que quando a pandemia começou, nós passamos acho que uma semana, irmão, acho que foi, né? Uma semana sem ter culto. Depois eu fiquei incomodado, eu liguei para o irmão e disse, irmão, eu acho que esse negócio está errado, vamos voltar a nos reunir. Nos reunimos e, para a glória de Deus, nós não fomos infectados. Eu recebi pessoas aqui em casa, irmãos, que tomou café comigo, orou comigo, ficou aqui dentro de casa, infectado. E graças a Deus, para a glória do Senhor, nós não adoecemos. Mas eu sei que nós podemos, eu sei que nós não estamos imunes a isso. Mas nós não podemos deixar de viver, irmãos. Nós não podemos parar as nossas vidas. Nós não podemos parar as nossas vidas. Temos que nos cuidar sim. Nós não podemos ser rebeldes ao ponto de entrarmos, até porque a gente não vai poder mesmo entrar em supermercado, hospitais, outras coisas, sem máscara, sem usar álcool em gel. Mas o principal nós temos que ter a certeza de que o Espírito Santo está conosco, de que o Espírito Santo é o nosso selo, que ele é a marca que nós precisamos ter para vivermos uma vida abençoada. Amém, queridos? Quantos creram nesta palavra? Quantos creem nessa palavra? Quantos aprenderam nessa noite? Amém? Então dê uma salva de palmas a Jesus essa noite. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir o Espírito Santo. Pode aplaudir o Espírito Santo. Pode aplaudir o Espírito Santo porque ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está dentro de você. Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Oremos. Pai querido, obrigado por esta palavra. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua grande misericórdia. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado pela vida de cada irmã que está aqui. Obrigado porque o Senhor falou conosco na tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus. Nos enche com teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Pai querido, que esta congregação seja uma congregação, Pai, próspera. E que essa prosperidade é a prosperidade do Espírito Santo. Que não haja ninguém aqui, Pai, sem que seja batizado com o Espírito Santo. Que não haja ninguém aqui, Pai, que não tenha os dons do Espírito Santo. Que não haja ninguém aqui, Papai, que não tenha intimidade com o Teu Espírito Santo. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus.